Sim, Não se pode alterar a na forma de governar republicana. Na verdade, o que está escrito no artigo 288 da Constituição é a forma republicana de governo, o que são dois erros. Porque não há uma forma republicana de governo, os governos são o que são no seu plano executivo. O governo em Espanha é tão republicano como é o governo português. Para esse efeito não há nenhuma distinção. O que está em causa, portanto, não é a forma republicana de governo, é a natureza da titularidade do regime. E essa é que devia, em todos os momentos, competir à soberania, à vontade expressa da maioria dos portugueses, decidir qual seja. Em qualquer caso, nós vivemos num Estado de Direito. Eu também reitero, já o disse publicamente, que todos os Presidentes da República eleitos, felizmente para Portugal, mereceram exerceram as suas funções com a maior dignidade, responsabilidade e sentido de Estado. Todos os que foram eleitos, desde o general Ramalhianos até ao professor Cavaco Silva. E, portanto, a defesa do ideal monárquico, neste caso específico, não assenta numa crítica ou num pressuposto de base cética em relação à prática vigente. Mas o que me faz impressão é que se afirme, por um lado, que o grande primado, a grande vantagem da República em relação à monarquia é a capacidade, a suscetibilidade da eleição do chefe de Estado. E ponto 1, isso não existe sempre. Ponto 2, não é sempre temporário, porque há casos que são vitalícios. Ponto 3, é até hereditário. Algum caso vitalício? Então não existe. Em tantas repúblicas, como disse, acabei de dar um exemplo. Fidel Castro. Não, constitucionalmente. Não, constitucionalmente. Não faz Dei um exemplo constitucional da própria Jugoslávia. E este ponto, por acaso, é muito importante. Mas a Jugoslávia também num tempo diferente. Não, mas esse ponto é muito importante. É que as monarquias era satélite da União Soviética. Mas é um ponto que eu acho que todos temos que Constituição da República. A democracia mais antiga do mundo. São 2 mandatos. A democracia mais antiga do mundo é inglesa. E viveu sob a égide, e vive sob a égide e a matriz da sustentabilidade de um regime monárquico. As repúblicas também podem ser democráticas, mas sê-lo-ão ou não. Não há em nenhum caso, hoje, de uma monarquia compatível com uma ditadura. As repúblicas serão ou não democráticas. Este ponto é muito importante. E eu não estou a dizer, não faço afirmações de princípio abstratas, axiológicas, no sentido que um regime é material e intrinsecamente mais virtuoso que o outro. Tudo se trata de uma adequação de cada momento à história de cada situação. Deixe-me só aqui... Gostava só de terminar dizendo isto. Peço desculpa, se me dá licença. Eu, se fosse norte-americano ou irlandês, provavelmente não, certamente não haveria nenhuma razão para ser monárquico. Porque são países cujo, um pela razão histórica e o outro... Não só não tem a tradição, como a sua própria causa de ser, como Estado independente, é inversa. Portanto, é um problema de adequação e de identidade em relação a cada situação. Quem quer? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que não está aqui em causa um debate entre defensores de uma república vitalícia, antidemocrática, portanto, e de uma monarquia absoluta que nenhum dos aqui presentes... Estamos a falar em monarquias constitucionais e em repúblicas democráticas ao estilo europeu, das democracias europeias, tal como as monarquias constitucionais todos os argumentos que aqui se apresentem no sentido de haver repúblicas vitalícias ou monarquias absolutas são irrelevantes para a nossa discussão no Portugal de hoje. Obviamente não são estas as opções com que aqui nos defrontamos. Aliás, devo dizer que não há uma querela constitucional hoje em dia, aqui em Portugal, sobre a questão monarquia-república. A Constituição de 76 define muito bem Portugal como uma república soberana. Não houve nenhuma tentativa de modificar esta designação de Portugal como república ao longo da nossa história constitucional. Devo dizer que praticamente, desde a tentativa de restauração monárquica em 1919, nunca mais se pôs seriamente em Portugal a questão do regime. Houve, evidentemente, houve uma oportunidade para isso, com a Constituição de 1933. Salazar pôs de lado essa possibilidade. Em 1942, Salazar ainda encarou essa hipótese como uma saída para a crise que se avizinhava com o fim da Segunda Guerra Mundial, estimulando o casamento entre Dom Duarte Nuno e Dona Maria Francisca de Orleans para unir os dois ramos da Casa de Bragança. Rapidamente desistiu dessa hipótese. Em 1951, por ocasião da revisão constitucional, na sequência da morte também do Marechal Carmona,
houve um setor do Estado Novo que tentou, nessa revisão constitucional, consagrar a restauração da monarquia, embora fazendo de Salazar o regente do reino, como acontecia com Franco em Espanha. Salazar também neutralizou essa tentativa porque ele tinha a consciência de que havia um profundo sentimento republicano no povo português e que qualquer tentativa de restauração monárquica iria causar mais problemas. Também há um sentimento profundo antimonárquico? A par desse sentimento republicano positivo a favor da República. Aliás, devo dizer que na última sondagem que foi feita que eu conheça, sobre as preferências dos portugueses em relação à República ou à monarquia, feita para o Correio da Manhã, pela Aximagem, em dezembro de 2005, os resultados foram muito significativos. Apenas 12,5% se pronunciaram a favor da monarquia contra 71% a favor da República. Sr. Arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, a verdade é que os estudos, como ouvimos há pouco aqui na reportagem, alguns estudos até das próprias Nações Unidas, revelam que as democracias europeias, com maior desenvolvimento humano, com melhor e maior desenvolvimento humano, são justamente as monarquias. Evidentemente, porque, de facto, são autênticas repúblicas. E como são, pode-se exercer o caminho amplo de todas as liberdades sem haver preocupação de que a própria comunidade, a própria instituição nacional, a própria coesão nacional sofra com isso, com o máximo de liberdade possível de troca de ideias. A mim o que me interessa nesse aspecto de monarquia-república é o futuro. Interessa-me discutir o futuro. E o nosso futuro, neste momento, que somos uma comunidade humana, solidária, no tempo e no espaço, e que temos uma expansão cultural, uma expansão de identidade própria por todo o mundo, o que me interessa é o que é que vai suceder a nós. E estamos perante uma situação que nos iguala, de certo modo, neste momento, ao que se passa com a Espanha, que tem uma projeção enorme no mundo, na própria América do Sul. Estamos também considerando o Reino Unido, que tem uma projeção no mundo, em termos de língua, que até já nos absorveu da nossa comunidade, a Moçambique. É isso que me preocupa para o futuro. O senhor está a dizer que podemos perder identidade com a República e poderíamos ganhar ou resistir na identidade com a monarquia? Exatamente, é isso. Porque, de facto, a monarquia não é o privilégio de uma família. É a representatividade continuada de um povo através de uma cultura e de um ser e estar no território. Isso é que é fundamental. Isso eu não vejo possível em República. Não vejo com a mesma força pode ter uma monarquia. Basta olhar para o mundo inteiro nesse sentido. Basta ouvir para aqueles nossos comparsas de expansão no mundo da cultura ocidental, que são a Espanha e que são o Reino Unido. E nós? Então, que valores é que a República poderá contrapor ao que acaba de dizer Gostava de lembrar o meu querido e velho amigo Gonçalo Ribeiro Teles, a propósito dessa sua identificação entre um povo e o seu rei.